Oi, tudo bem? Aqui é a Fábio Campos, estamos com mais um episódio aqui para vocês e hoje nós iremos falar um pouco sobre o vencedor que ganhou o prêmio de fotografia Oscar 2025. No caso, normalmente, pelo menos nos últimos anos, eu tenho falado um pouco sobre os candidatos de melhor fotografia, um pouco sobre o filme, a própria fotografia em si. Porém, achei que seria interessante falar mais especificamente sobre o vencedor. E no caso, o Brutalista tem diversas cenas interessantes, mas eu já quis trazer de uma forma mais direta com o trailer. O trailer é bem interessante porque ele já demonstra diversas técnicas e o motivo pelo qual fotografia foi o prêmio indicado para esse filme, beleza? Então, nós iremos passar um pouquinho sobre o trailer mais especificamente e falar um pouco sobre quais são os elementos trazidos aqui, obviamente algo a mais, e por que o Brutalista foi o vencedor de melhor fotografia. Uma coisa que é interessante, já começando aí, já logo de cara, é que você percebe que, primeiramente, a fotografia ela também está relacionada a cores, o figurino também está um pouco, a parte da própria ambientação também é algo interessante. E é legal porque quando a gente fala sobre fotografia, no caso, tirar fotos propriamente dito, uma coisa que normalmente a gente fala é que, no caso, colocar alguém no meio é algo muito, assim, chato. É algo que, de preferência, estar dentro do Triângulo de Ouro, por exemplo, é algo mais interessante, né? No caso, seria os terços, onde você pode estar num terço mais inferior, no terço mediano, superior, ou até mesmo na foto mais utilizando aí os vértices do terço. E aqui a gente está bem no meio. Só que é interessante porque pelo caso do filme, no caso o Brutalista tem um principal elemento da sua obra ser muito reto, muito simétrico e muito simples. Essa simplicidade da fotografia, onde até vocês podem perceber que existe aqui o elemento onde parece que tem o terço, onde você pega aqui, ó, você vê que existe aqui como se tivesse uma separação dos terços mesmo. Aqui a linha do terço, aqui a linha do terço, aqui a linha do terço, aqui a linha do terço. Então ele está no meio. Se ele estivesse mais ou menos nesse ponto, ou até mesmo nesse ponto, poderia ser um pouco mais visualmente legal, muito mais dinâmico. Mas como no caso aqui a gente percebe que tem essa ideia, já mostra o principal elemento que o Brutalista tem o principal ponto arquitetônico, simétrico, pontual e chato e boring. Então, aqui sim é algo bem interessante porque já mostra o que e como ele vai ser abordado. Até mesmo se você for ver esse verde com cinza, não criando um contraste muito forte, por ser duas cores mais apagadas, o cinza meio que neutro e o verde tendenciando ao mais escuro, aproximando também ao fator do cinza. Então é bem legal porque aqui já mostra o que o diretor queria trazer, principalmente sobre os elementos, além da própria ambientação mesmo do filme. Virgin is alive. What? These are yours, yes? Aqui é interessante porque já temos um outro ponto legal da parte da fotografia, que é aqui, como vocês podem perceber, a linha do horizonte. A linha do horizonte é sempre interessante porque também é algo que a gente utiliza como a linha do horizonte pegando ou um terço mais embaixo ou um terço mais superior. Devido pelo fato de a gente tem tanto aqui e novamente pegando a ideia simétrica, onde o horizonte se encontra no meio da foto, no caso no meio da fotografia aqui, porque na verdade é um filme, mas no meio da fotografia, onde a gente está normalmente trazendo essa ideia de, no caso, ser simétrico, ou simétrico em cima, simétrico embaixo. Então é bem legal porque, novamente, você percebe que é algo um pouco estranho devido a essa. Se fosse de uma fotografia mais tradicional, acredito que esse horizonte estaria passando mais ou menos mais aqui para baixo, talvez até mesmo dando um zoom na fotografia para que consiga não pegar muito elemento de céu, porque o céu ficaria um tanto complicado, mas colocando aqui provavelmente um zoom mais nessa linha, vindo mais para cá, dando um zoom aqui, dando uma cameradinha levemente para cima,
para criar essa separação 2/3 em cima, 1/3 embaixo. Mas você percebe que, novamente, essa fotografia traz essa ideia. E também você percebe que o contraste de filtro de cores também não é forte. Novamente, o azul está bem saturado, o verde está bem saturado, você vê que não existe um contraste muito forte, é uma paleta muito aberta, muito clara, muito cinza, e também é algo que representa diretamente a proposta da própria arquitetônica do brutalista. Yes. All of them? Yes. Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling... Tá vendo? Até a gente dando uma volta aqui, a gente percebe que, Tell me, why is an ó, muito reto, muito cúbico, os próprios desenhos arquitetônicos que ele traz aqui. accomplished foreign architect E aqui, ó, você percebe ó, novamente, é muito reto, muito cúbico, muito direto, muito bruto. Tanto que essa ideia do brutalista, apesar da simplicidade trazida aqui, é uma simplicidade bruta. No caso, é uma pedra, e é uma rocha e é uma estante. É uma curva, é um isso aqui. Então não tem uma delicadeza aqui, não existe nem que seja um bruto, mas um bruto mais grosseiro. Não, isso aqui é um bruto simples. É como se fosse realmente uma ideia arquitetônica produzida por uma criança. Eu tenho aqui o meu bloco, eu tenho aqui o meu outro bloco, aí eu faço aqui, beleza, fiz meu prédio. Então é algo assim, simples, mas algo grosseiro, como não existe uma torre, não existe um teto, um adornado, não existe nada. Mas isso é o elemento legal, porque ao ser abraçado esse estilo, ao ser abraçado essa proposta, ao ser abraçado essa ideia, é essa ideia que ele vai pegar. shoveling coal here in Philadelphia. I'm afraid. Aqui, ó, novamente. Aqui, meio, não é deslocado para o lado, trazendo novamente essa coisa mais de incômodo novamente. Shoveling coal here in Philadelphia. Aqui, ó, novamente, pegando sempre aqui no meio, pegando aqui. Pelo menos aqui você percebe que existe um direcionamento mais onde tem essa coluna, onde parece que um direcionamento você pega aqui essa coluna aqui e aqui e puxa um pouco a nossa visão para cá, porque ele está bem aqui, mas novamente é mais aqui para o meio, onde ele poderia ser levemente deslocado e fazer um movimento um pouco mais na diagonal. I'm afraid. E aqui, ó, novamente, meio. O meio superior no branco, o meio inferior no verde, uma simetria onde temos um corredor aqui, apesar de que existe sim, mas ele poderia fazer um ângulo de fotografia, usar uma lente que pudesse dar uma leve mais distorção, fazendo com que criasse mais essa união mais para frente, no caso essa união aqui, uma distorção aqui, fazendo com que isso aqui fosse um pouco mais longe, aqui um pouco mais arredondado para criar esse efeito mais para cá. Aí você percebe que não. A ideia aqui realmente é novamente essa proposta. Então você percebe que a fotografia do brutalista não é algo, no caso, muito grande, visualizador, como por exemplo a fotografia de Duna, mas é uma fotografia onde se comunica tão fortemente com a proposta, tão fortemente com o filme, que tudo isso gera. Tanto que o filme, durante todas as suas 3 horas, gera um tanto uma coisa em quem está assistindo, porque você sente o incômodo, mas da mesma forma que é um incômodo, você não entende o porquê desse incômodo, e esse incômodo está diretamente ligado também à própria história do personagem, onde tem a ideia de não ser aceito, tanto a ideia de ser, no caso, julgado muito fortemente, e só no final da história ter o seu reconhecimento mais direto. Então você percebe que existe essa conexão, e aqui tanto essa ideia mais do certo, mais do militar, do correto, do simétrico, do direto, das linhas, tudo isso como deveria ser, pelo menos no caso na proposta da fotografia do filme que a gente está mostrando aqui. It is not so simple. Ó, novamente aqui, ó. Não existe, porque a gente fala assim na arte, até eu vi um vídeo recente falando um pouco sobre isso, que falava sobre a desproporção do jazz
no desenho. Que seria mais ou menos quando a gente pega, por exemplo, personagens de tamanhos diferentes, proporções diferentes, criando uma parte harmônica, caótica, é algo que gera um pouco mais de entusiasmo. Aqui, a chatice que tem é pelo fato de novamente ser pego metade e metade, não existe uma diferença de tamanhos criando, obviamente existe um pouco de uma camada aqui, uma camada aqui, mas é uma camada meio que chapada, onde você percebe que essa profundidade que existe é uma profundidade meio que simplesmente por existência. E pelo fato de não ter nenhuma distorção na lente, ser uma lente muito direta e bem clara ao ponto de dar o foco em tudo, apesar de que a galera no fundo você perde um pouco mais de foco, mas o foco tá aqui tanto para frente, aqui na meio um pouco mais para frente. Aí você percebe que essa ideia mais direta dessa linearidade gera muito fortemente essa ideia. Tanto que a galera que escolheu o Brutalista como a parte de vencedor de fotografia, muitas vezes a galera pode até imaginar, nossa, mas Duna muito melhor, outros filmes muito melhores. Mas sim, também concordo, não acho que o Brutalista merecesse o melhor fotografia, mas pelo menos aqui a gente percebe quais são os elementos fotográficos que o Brutalista decidiu colocar como principal ponto, e com isso se percebe a ideia de existir toda essa conexão com a parte fotográfica realmente do cenário, das escolhas de lente, escolhas de composição de imagem e todos os outros elementos. There was a war on, and yet Aqui, ó, novamente você pega aqui, ó. there was a war on. Aqui, ó, novamente esse meio. Você vê que não existe vida, apesar das cores. Claro, mas existe esse direcionamento, sim, mas tanto que você pega, pelo menos a gente vê assim a ideia das cores complementares, o vermelho e o verde, o vermelho e azul, acho bem legal essa escolha, né? O Homem-Aranha já o diga. Mas você percebe que existe sim essa comunicação simplista. Parece que a pessoa que começou a fazer as escolhas das lentes, as escolhas dos ângulos, as escolhas da câmera, parece que é alguém iniciante. Pelo fato dessa simplicidade brutal. And yet, many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion of shoreline. Ó, até mesmo aqui, ó, a diferença entre todas é triste. Ah, mas tá de dia, olha que sol bonito aqui. Mas é um sol que ilumina. É um sol que, juntamente com essa névoa, não tem esse elemento vívido da situação. Por quê? Porque, novamente, a fotografia também está relacionada não apenas à escolha de cores, ou à escolha de cenários, à escolha de lentes, à escolha de ângulo, à escolha da composição da cena propriamente dita, mas também a comunicação, tudo isso com a história. Muitas vezes o cenário tem que estar conectado também com a proposta. Tanto que você percebe que quando a gente tem um filme muito alegre, as cores do filme são alegres. Quando está no momento mais introspectivo, você pode ter um filtro mais nebuloso. No caso, você percebe que fica tudo mais opaco, como se tivesse essa ideia um pouco mais tenebrosa, ou essa ideia não de uma certeza, por isso as cores ficam mais para o pastel. O legal também é que você percebe que, dependendo do filme, pode ter uma brincadeira com preto e branco, trazendo essa ideia do antigo, do passado. Ou, no caso, você pode perceber que existe, não aqui nessa cena, mas você percebe que pode ter aqui o entorno disso, mais nevoado, mais branco, como se fosse uma memória, um sonho, uma não realidade. Então tudo isso é fotografia, tudo isso faz sentido e precisa fazer sentido para a construção do personagem, para a identificação do que está acontecendo, todas as funções do espaço, a função de descrever o personagem, a função de descrever o que está acontecendo, a função de contrastar o que o personagem está fazendo, sentindo, ou positivamente ou negativamente, no caso, dando mais enfoque ou não, preparando para a ação. No caso, você percebe que existe toda demonstrada da cena de guerra, por exemplo, de nada na frente do front, nada de novo no front. Você vê que primeiramente tem uma passagem em todo o campo de batalha para depois acontecer a corrida
dos soldados no campo, como se a gente tivesse, ó, isso aqui é onde vai acontecer para depois acontecer. E pelo fato do Brutalista ser um filme bem contemplativo no quesito fotografia, não tão contemplativo quanto no caso o Avatar 2, que é uma contemplação muito fantástica, muito linda, muito. Aqui no caso do Brutalista, você percebe que a contemplação é muito mais uma contemplação abstrata, de você entender qual é o ponto de vista. Tanto que o filme inteiro, a ideia da fotografia, as escolhas dos ângulos, das cores, tudo isso, é como se a gente estivesse passando e vendo esse filme sempre no ponto de vista do protagonista. Claro que, pelo fato de ele ter uma personalidade um pouco mais apagada, o filme inteiro é apagado. Tanto que quando chega no final, nas últimas cenas, ele já tá bem doente, já tá bem velhinho, a fotografia é mais escura. Como se ele tivesse, assim, não conseguisse mais ver direito. Muitas vezes você perde alguns detalhes, algumas nuances da fotografia da cena, porque é como se ele já não pudesse ver mais, não pudesse sentir mais, como se já não pudesse mais viver mais. Então você percebe que nos momentos onde tem um pouco mais de brilho, é quando ainda existe uma certa esperança ou perspectiva. E aos poucos que vai se tornando pastel, acinzentado e escuro, você vai vendo isso. Então, um ponto de vista da escolha do diretor devido à conversa junto com o diretor de fotografia é para ter essa conversa direta entre esses dois núcleos. O núcleo do que está acontecendo, história, e do núcleo que está acontecendo na cabeça e no coração do protagonista. Onde a gente vai estar, apesar de estar vendo o filme em terceira pessoa, é como se a gente estivesse vendo o mundo em primeira pessoa, nos filtros e nas lentes do protagonista. I brought you all out here to join me in looking forward toward the future. What do you think? It's unusual, even for you. Your English is impressive. Perhaps you can help your husband sound less like he shines shoes for a wage. Então, tanto que vocês foram percebendo que até passei essas cenas e, ó, olha a grande diferença entre esse momento mais pastel de falta de esperança, quando a gente percebe a sequência de cenas e vai ganhando um pouco mais de cor, um pouco mais de diversidade de cores, já existe uma mudança de ângulo, como por exemplo acontece. E ó, a gente percebe, por exemplo, nessa cena onde já está deslocado, juntamente com o elemento sol atrás, criando como se fosse esse renascimento, onde a obra que ele está criando tem uma esperança de sol atrás, já o azul do céu, já existe um pouco mais de cor. Aqui novamente você percebe que o elemento principal está na metade pro terço da foto, a outra metade é apenas o chão. Você percebe que já existe um pouco mais de movimento, um pouco mais de felicidade, um pouco mais de, vamos em técnica fotográfica, tentando gerar muito mais uma ideia de aproxego, uma ideia muito mais de movimento do que simplesmente aquela similaridade direta, bruta e fixa com aquelas cores pastel. Aqui ó, novamente aqui ó, você pega, voltando aqui um pouquinho mais. Ó, aqui ó, novamente a gente já tem, ó, agora nós temos um terço aqui, um terço aqui e um terço em cima. Ó, a gente tem aqui esse terço aqui com as informações, esse terço aqui com outro e outro terço aqui em cima. Então você já percebe que existe, apesar de ainda existir um tanto aí de similaridade, já criando aqui a metade, mas você percebe que ó, já existe um contorninho aqui. Já existe já uma ideia de criar um movimento. Aqui, ó, novamente a horizontalidade, mas você percebe que, ó, a cor do céu, onde ele tá meio que a câmera se movimentando, para que a gente consiga ver alguma coisa. Aqui, novamente, a ideia é que temos aqui um movimento para cá, ó, já existe já, tanto que ela, apesar de estar olhando para ele, está olhando para esse movimento, que é o movimento que gira para cima, para cá. Então já existe, já você vê que as composições da escolha de cena conversam também com o estado de espírito do protagonista. Sure, even for you. Your English is impressive. Perhaps you can help your husband sound less like he shines shoes for a wage.
Aqui no momento muito mais claro, fugindo daquela ideia mais pastel. I'm sorry. Will you please pass that back? They do not want us here. Who do you mean? The people here, they do not want us here. Aqui, ó, já novamente mudando já para uma cor mais azulada, que traz essa ideia mais de introspectivo, mais de depressão, mais de internalização. Já o universo mais cinza, mais escuro, trazendo essa ideia de falta de perspectiva, falta de esperança. Já aqui o amarelo é bem interessante, porque o amarelo, apesar de ser uma coisa da alegria, também está ligado com o medo, com a insanidade. Então, você percebe que mesmo que ele tenha aqui uma faceta mais alegre, você percebe que parece ser uma felicidade um tanto estranha, uma felicidade um tanto comprada. É como se ele estivesse utilizando de coisas para deixar essa felicidade. Tanto que esse amarelo não apenas traz a ideia da felicidade em si, mas aquela felicidade misturada com medo, com insegurança. Então, mostrando esse filtro mais amarelado na fotografia aqui. When dogs get sick, they often bite the hand of those who fed them. Until someone Voltando aí para paredes mais escuras, mercifully puts them down. novamente. Aí agora esse, um pouco mais desse amarelo com verde, fazendo toda essa parte de medo junto com doença. Porque verde também pode ser um verde vívido relacionado à natureza, ou um verde mais apagado relacionado a doenças, maldições. Então aquele amarelo apagado para o esverdeado, mostrando também que tem essa ideia não apenas da tristeza, da insanidade, mas da doença e da doença física, espiritual, mental. Promise you won't betray him. I promise. Ó, tanto que você pega esse finalzinho aqui. Ó. Regra do terço, regra do terço. Então você percebe que se fosse numa pegada mais brutalista, ele teria mais pro meio. Estaria mais ou menos nesse ângulo aqui. Só que agora ele está deslocado, onde você percebe que existe aqui, ó. Pegando o terço, ele se encontra nessa parte do terço, a parte da informação. Tanto aqui as faíscas da luz, né, do foguinho aqui, juntamente com o elemento fotográfico ele. Então você percebe que quando existe a ideia de criar, não é um diretor de fotografia idiota que não sabe. Ele coloca esses momentos simétricos, lineares, essa coisa chata, essa coisa dolorosa, incômoda, com o objetivo de fazer isso, juntamente com elementos fotográficos, onde você tem, ó, novamente o amarelo e o azul criando esse contraste forte, e ele, onde tem esse azul no fundo, contrastando com essa luz gerada aqui por algo mais arquitetônico gerado por ele. Então você percebe que sim, existem elementos fotográficos que fazem diferença, e isso é o grande ponto e o motivo de ter, no caso, ganho a parte de fotografia. Claro que, numa minha opinião mais pessoal, não colocaria o Brutalista como vencedor, obviamente, colocaria realmente Duna, devido porque, além de todos os elementos que o Brutalista traz, existe mais o fator fantástico e diversos outros. Porém, considerando uma coisa um pouco mais minimalista e um pouco mais considerando também um pouco a história, e também pelo fato de que Duna passou muito longe a exibição dentro do calendário de premiações, então acredito que sim, faz. Então o objetivo aqui hoje não era necessariamente justificar o vencedor, no caso, justificar o prêmio, mas colocar quais são os elementos fotográficos mostrados aqui no trailer, que no filme aparece com muito mais frequência devido aos pontos de toda a parte do filme mesmo, mas aqui o motivo para trazer para vocês o porquê carambas ele tem os seus motivos. Então, se esses seriam os motivos por quais ser um prêmio que vale a pena, e no caso aqui, algo que a gente pode assim aprender futuramente. E no caso, se você é world builder e tem aí os seus padrões de ilustração, também aprender um pouquinho sobre fotografia e entender como as cores, os ângulos, os formatos, os direcionamentos e posições, além das lentes, fazem também a contação de uma história muito forte.
Se você chegar até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e diga aqui nos comentários qual seria o prêmio de melhor fotografia 2025 que você acha que merece, ou se você achou que Brutalista realmente merecia ganhar o prêmio de melhor fotografia. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!